Olha, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, publicou o estudo de caso sobre a estratégia brasileira Alimenta Cidades e apontou a ação como um modelo inovador de governança alimentar municipal. A divulgação coincide com o anúncio da saída do Brasil do mapa da fome da ONU, marcando aí o retorno do país à posição que ocupava até 2018. Essa é a segunda vez que o governo do presidente Lula retira o país dessa condição. A primeira foi em 2014, após 11 anos aí de políticas para esse fim. Esse é o destaque da nossa conversa com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Bom dia, ministro. Olha, Karine, bom dia a você, toda a equipe, né, e todos que nos acompanham pelo Brasil, todas as emissoras que retransmitem, e uma alegria, né, porque é um dia mesmo especial. Eu estava na Etiópia, em Addis Abeba, e ali, confesso a você que nem ali no Oscar. No Oscar, é isso. Eu não sabia. Eu disse até o presidente, antes de viajar, o presidente perguntou, e aí, o Wellington, nós vamos ou não vamos sair do mapa da fome? Presidente, eu acho que vai bater na trave. O senhor disse isso aqui no Bom Dia, Ministro, há uns 15 dias atrás, exatamente. Disse que ainda não sairíamos. Eu acho que vai bater na trave. Por quê? Porque o ano de 2022, o triênio 20, 21 e 22, ficou muito alto. Sim. Então, muita gente na fome, 33 milhões e 100 mil pessoas. E ali a minha avaliação era que, com certeza, esse ano de 2025 a gente completaria. Qual não foi nossa surpresa? A Organização das Nações Unidas, através da FAO, como você anunciou, colocou o Brasil no rol dos países que tem abaixo de 2,5% de pessoas na insegurança alimentar. Aquilo que traz a chamada subnutrição ou desnutrição. 2,4% foi o patamar a que o Brasil chegou. E quando a gente pega separadamente o ano de 2024, 1,7%. Foi isso que ajudou. Foi um patamar, não é, que é assim, um recorde, né? É um dos mais baixos da nossa história. Significa que a gente tem hoje aquele patamar em que temos que ir atrás. Está desnutrido por problema de dinheiro, está desnutrido porque tem uma doença, falta de alimento. Qual é o problema? Então, é bem mais complexo e trago aqui uma informação bem nova. Nós vamos fechar 2025 ainda melhor. Viu, Karine? Ainda melhor. Que bom. Por quê? Porque o presidente não brinca, não. Ele vá atrás, ainda tem. Então, onde tiver uma pessoa passando fome, vá atrás. Eu sempre digo, é um programa, é uma meta que é do coração do presidente do Brasil. Ele se emocionou, não é? Tanto na agenda do Conselhão, como na agenda do Conselho da Segurança Alimentar e nutricional, o CONSEA, ali com tantos líderes do Brasil inteiro, ele chega a chorar, lembrando do sacrifício que a sua mãe enfrentou, né, para botar comida, o que era chegar lá no trabalho, os amigos tudo com as quentinhas, e ele morrendo de fome, e os amigos, você quer aqui? Quer uma parte da minha? E ele, não, estou com fome não, morrendo de fome. Então, quem passa fome, Karine, não tem coragem nem de dizer que está com fome. É uma coisa tão assim violenta que a pessoa ela faz questão de negar. Eu mesmo já vivi a experiência de chegar com fome na casa de alguém na hora do almoço, não é? E a pessoa, você está com fome? E aí você diz, não. Se pergunta assim, você quer almoçar? Não, já almocei. Talvez perguntar se quer almoçar, talvez seja mais fácil. Mas se perguntar, você está com fome? O normal é você dizer, não, tá bem, estou tranquilo. Ministro, vou já chamar então para a nossa conversa, vou começar a chamar aqui as rádios, vamos embora? Hoje a gente está com casa cheia. Então vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília e aí a gente fala também com a Amazônia e Alto Solimões. A Sayonara Moreno já está a postos para conversar com a gente. Oi, Sayonara, um ótimo dia para você. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia para o ministro, os colegas que acompanham.
Ministro, ainda seguindo nesse caminho aí que a gente vem já conversando a respeito da saída do Brasil do mapa da fome, né? Eu acredito que não é possível falar sobre isso sem falar de Bolsa Família. E a gente sabe que, historicamente, aqui no Brasil, é um programa que, por outro lado, também acaba sendo alvo de muito estigma e de muito preconceito por aqueles que não precisam, né? Ministro, de que forma que tem esse outro lado da história também, sair do mapa da fome, mas também em relação ao Bolsa Família, famílias que acabaram melhorando a renda e deixando de ser dependentes, de precisar de ser beneficiárias desse programa. Como é que tá? A gente tem um balanço de como é que está essa situação hoje? Obrigada. Sayonara, primeiro, Sayonara Moreno, então meu abraço aí para você, todo o time aí da Rádio Nacional de Brasília, da Amazônia e do Alto Solimões, onde eu estive agora, recentemente, inaugurando 7 mil sistemas de abastecimento de água, porque água também, a água potável alimentação, e ela é muito cara ao povo da Amazônia. Aqui em Brasília também temos um trabalho muito bom com o setor privado, com as entidades, com o governo do Distrito Federal. E veja, a pergunta sua ela é muito boa, porque, de um lado, tirar da fome. Não é uma tarefa simples. Garantir que a gente possa ter um cadastro eficiente ali, e a cada pessoa avaliar a vulnerabilidade, aquela situação, cruzar dados com a saúde e trazer para o programa. Programa é o Bolsa Família, é o BPC, ali a gente faz toda uma avaliação e abre portas para 42 outros programas, pra você ter uma ideia, para o Pé de Meia, para o Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Tarifa Social de Energia, são vários programas. Então, mas também o outro passo, o nosso Ministério tem a tarefa de cuidar, de tirar do mapa da fome e superação da pobreza. E aqui o trabalho, como a gente está fazendo aqui em Brasília, com várias entidades, inclusive o Conselho de Economia, Conselho de Administração, com o GDF, com o comércio, com a indústria, garantir que a gente possa qualificar as pessoas que estão no cadastro único, com mais de 16 anos, qualifica. E ali, qualifica já com o padrão das empresas. Isso é que tem dado resultado. E olha só, Sayonara, aqui o resultado. Nós alcançamos 17 milhões e meio de pessoas do Bolsa Família, do cadastro único, para com contratos de admissão ao emprego. Não é? Você tem uma noção, o ano de 2024, quando a gente pega somente o saldo positivo de emprego, aquelas pessoas que estavam desempregados e agora, mais do que no ano anterior, 1.700.000 novos empregos com o crescimento da economia. E 98,8% destes empregos, 1.630.000, são homens, mulheres, são pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único. E outra notícia boa, o empreendedorismo. 9 milhões de novos pequenos negócios no Brasil, que é algo extraordinário. O Brasil alcançou de janeiro de 2023 para cá, no governo do presidente Lula, 4 milhões e 100 mil empregos e 9 milhões de pequenos negócios. Aqui também o povo do Bolsa Família do Cadastro Único, com mais de 5 milhões de pequenos negócios. Então o povo quer trabalhar, dando uma oportunidade certa, eles vão e estão vindo, estão trabalhando e ajudando o Brasil. Ministro, vamos a Mato Grosso, a Cuiabá, vamos lá para a Rádio Centro-América. O Aldair Santos também já está com a gente. Oi, Aldair, bom dia para você. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, ministro. Prazer falar com o senhor aqui direto de Mato Grosso. O Brasil saiu novamente, agora recente, né, ministro? Os números mostrando que a gente está com abaixo de 2,5% de risco de fome, subnutrição, e o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. Mas a gente tem aí pouco, cerca de 2%, abaixo de 2,5% é o dado, né? De famílias ainda em situação de pobreza, com risco de fome. A gente tem estados ricos, ministro, como Paraná, Rio Grande do Sul, e Mato Grosso, aqui onde a gente está, que é o maior produtor de alimentos do Brasil.
como é que esses estados podem ajudar o país de uma forma estratégica, podem participar desse processo, dessa luta de diminuir ainda mais o risco de fome no Brasil, diminuir esse número de famílias que ainda têm dificuldade com a alimentação, ministro? Meu querido Aldair Santos, primeiro saudar você, também todos os amigos e amigas aí da Rádio Centro-América, em Cuiabá. Também estive agora, recentemente, aliás, estou na 3ª rodada ao Brasil, e indo não só nas capitais como Cuiabá, mas também em outras regiões. Veja só, significa que a gente teve uma redução para um padrão muito baixo, não é? Sair do mapa da fome é isso, mas ainda temos pessoas a alcançar. Notícia boa, até o mês de junho este ano, nós já trouxemos para o cadastro aproximadamente 700 mil pessoas que até o ano passado ainda permaneceu. Quando a gente coloca 1,7% da população, nós temos aí 1.672.000 a alcançar. Parte destes, segundo a ciência, não vai ser realmente fome, desnutrição em razão de falta de comida e de dinheiro. Ela provavelmente tem aí situação, às vezes a pessoa tem uma doença, Deus o livre aí, um câncer no estômago, e aí tem dificuldade de se alimentar, ali muitas vezes tem que tomar soro, enfim, é uma desnutrição que não é, onde a causa não é exatamente a falta, a insuficiência alimentar. O trabalho é bem mais complexo agora, porque a gente tem que localizar estas pessoas. É na floresta, é uma pessoa da população de rua, é uma pessoa que mora numa periferia. E a gente está trabalhando com todas as possibilidades. De um lado, o Sistema Único da Assistência Social, o Sistema de Segurança Alimentar, a rede escolar, rede de saúde, mas também com as entidades, com igrejas, com todas as pessoas que possam nos ajudar. Encontrou alguém com fome? 121 é o número, não é, para o qual é possível ligar. Ou orientar e ir no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social mais próximo, para ali fazer o cadastramento. Nós vamos seguir trabalhando com toda a força, e isso que você acabou de dizer, não é possível que o país, que é o 3º, 4º maior produtor de alimentos do mundo, seja um país com pessoas com fome. Então, queremos realmente alcançar quem ainda não alcançamos. Fique com a gente. Bom dia, ministro. Hoje com o ministro do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, o ministro do Bolsa Família, Wellington Dias. Ministro, vamos seguir, vamos direto para o seu estado. Vamos lá a Teresina, no Piauí, porque a Rádio Clube News está com a gente. Valdir Júnior, bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia aos colegas. A minha pergunta ao ministro é com relação à questão da seca. A gente tem aqui no Piauí mais da metade do município já decretaram situação de emergência por conta da seca, e a gente sabe que grande parte dessas pessoas são agricultores. E se eles não estão conseguindo produzir por conta da seca, acaba perdendo ali as plantações, eu quero perguntar para o ministro se existe algum projeto aliado com o ministério dele, juntamente com outras partes, e também com o governo do estado, e também com toda a região Nordeste, para tentar amenizar essa situação. Muito obrigado. Valdir Júnior, meu abraço aí a você, todo o time aí da Rádio Clube News, da minha querida Teresina, meu abraço aí ao nosso povo do Piauí. Olha, nós estamos ao mesmo tempo vivendo situações que são prova das mudanças climáticas. O Nordeste sempre teve seca. A cada ciclo, normalmente de 6, 7, 8 anos, a gente vivencia uma seca na região, segundo alguns estudos. Ocorre que esse ano, por exemplo, é diferente. Você tem a chamada seca verde. As pessoas plantaram e aquele período que a planta, o milho, o feijão, ou seja, mais precisava de água, não choveu. E ali plantou de novo, aí novamente falta a chuva na hora que precisava. Boa parte dos pequenos produtores, isso vale para o Amazonas, vale para o Rio Grande do Sul, que também viveu algo parecido, as pessoas plantam para comer.
é dali que tira a sua comida, é o milho para a galinha, para o alimento, enfim. E nós atendemos, sim. No primeiro momento, o município deve fazer o decreto de emergência. No caso do Piauí, já foi feito o decreto de emergência. Apresenta o plano de trabalho. No primeiro momento, a ajuda humanitária é a cesta de alimento. Mas trabalhamos também a condição da convivência com a seca. Ali, com várias áreas do governo, eu coordeno a CAISAN, que é uma câmara com 24 ministérios, e ali a gente aciona onde é que não tem água para o consumo humano com segurança. Precisa de uma adutora, precisa de um sistema de poço tubular, ali a gente faz. Trabalhar irrigação, com energia solar, ali garantir a irrigação. Choveu, água de chuva. Não choveu, água da irrigação. E isso cresceu muito no Nordeste. O meu estado, por exemplo, o Piauí, em 2003, eu era governador, 2004, a gente, numa seca semelhante, atendia 1,5 milhão de pessoas. Agora, nós estamos atendendo aproximadamente 270 mil pessoas. Por quê? Porque outras entraram na segurança hídrica, na segurança de água, nesse caminho da convivência com a seca. Aliás, fui parlamentar, deputado federal e autor de um projeto sancionado ainda na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, que criou para o Brasil o programa de convivência com a seca. Acho que tem que ser até aprimorado para ser um programa de convivência com as mudanças climáticas, seca, enchente, enfim, de acordo com a realidade. Mas sim, Valdir, vamos seguir apoiando no Piauí, no Brasil, de norte a sul, quem precisar. É isso, seca que era associada só ao Nordeste, Agora com as mudanças climáticas estamos para todo lado, ministro? Vamos seguir, ministro, a gente vai pela primeira vez lá para Maringá, vamos lá para o Paraná, vamos lá para o portal Viver Maringá. A Silviane Lima está com a gente, boas-vindas para você, Silviane, bom dia. Ó, o microfone está desligado, Silviane. Bom dia. Agora sim. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês, aqui de Maringá, e principalmente falando desse assunto, que assim como o presidente Lula, muito me move, que é a fome. Vamos lá, pode fazer sua pergunta. Bom dia, ministro, Essa recente saída do Brasil do mapa da fome da ONU, sabemos que é uma conquista histórica, Mas sabemos que isso se baseia em indicadores médios, E não necessariamente reflete a realidade de milhões de brasileiros que ainda enfrentam essa insegurança alimentar. Eu gostaria de saber como que o governo pretende garantir que essa conquista se consolide de uma forma duradoura, E que chegue, de fato, a regiões e populações mais vulneráveis. Silviane, primeiro saudar aqui você, saudar aqui todos aí a equipe do portal Viver Maringá, em Maringá, no Paraná, todo o povo do Paraná. Olha, primeiro vi aí a sua emoção, Eu soube aqui hoje que estamos inaugurando aqui com esse programa, a presença do portal Viver Maringá. Veja só, claro que, como você mesmo diz, ela é uma média, mas é algo realmente bem marcante. Veja que o Brasil era o campeão mundial por ser um país que em menor tempo, em um plano, conseguiu tirar o país do mapa da fome. Em 2003... Também o presidente Lula, ele lançou o programa Fome Zero. Foi até no meu estado, no Piauí. Eu era, na época, também governador. E, de lá para cá, em 2013, 2014, o Brasil saiu do mapa da fome. Levamos 11 anos para isto acontecer. Agora, em 2 anos... Ou seja, não há nenhum precedente na história do mundo de países que tenham alcançado numa velocidade. Mostra que programas como esse, um cadastro único, bem feito, eficiente, veja que não é dinheiro o problema.
que resolve sozinho. O Brasil, por exemplo, ali 21, 22, 600 bilhões de reais ali por conta da pandemia, Auxílio Brasil, auxílio emergencial, enfim. E o Brasil, 33 milhões de pessoas na fome. Por quê? Porque tinha, na verdade, muita fraude, muita ineficiência, enfim, questões eleitoreiras. Então, pessoas que tinham o direito estavam fora, passando fome. Aliás, alguns no cadastro e não acessavam o benefício, e enquanto que outros com salário alto recebendo o benefício. Então, é preciso compreender isso. A gente trabalha transferência de renda junto com complemento alimentar. O mais forte é a alimentação escolar. Mas também eu sou grato e agradeço aqui a todo o Brasil, setor público, setor privado, município, estado, todas as pessoas que participaram desse trabalho. É, na verdade, uma orquestra gigantesca de pessoas solidárias, enfim, para garantir essa missão. E sim, hoje nós vamos lançar agora, hoje não, nós estamos preparando e vamos lançar com o presidente uma nova etapa do Programa Brasil Sem Fome, onde o objetivo é como o Brasil nunca mais voltar ao mapa da fome. Um primeiro passo já foi dado. Por exemplo, o caminho é o emprego, é o pequeno negócio, é o talento. Agora mesmo vou visitar a Academia Brasileira de Letras e ali eu estou colocando, e que tal a gente descobrir os escritores, os artistas, né, do Bolsa Família, os atletas do Bolsa Família. Aí é o talento. Muita gente sai da pobreza por aí. E garantir que a gente possa dar a mão a essas pessoas. E, veja só, entrou no Bolsa Família, só sai para cima. Nunca mais volta para a miséria, pelo que está colocado. Por quê? Porque se vai trabalhar, ali a renda ainda está baixa, paga o Bolsa Família e paga o salário. A renda se elevou, cresceu, recebe metade do Bolsa Família e mais o do salário. Saiu do Bolsa Família porque superou a pobreza. Um exemplo, uma família de 5 pessoas, a renda ultrapassou de 5 vezes R$ 706 reais, que é o patamar limite para sair da pobreza. Então, 3.530 para uma família de 5 pessoas. Ultrapassou esse valor, sai do Bolsa Família porque saiu da pobreza, mas não sai do cadastro. Lá na frente, perdeu o emprego, não entra mais em fila, volta automaticamente para o emprego. Esse mês de julho, 11.305 pessoas perderam o emprego, voltaram para o Bolsa Família. E outras medidas estamos trabalhando para apresentar ao Brasil. Ministro, de Maringá, a gente vai lá para a Bahia, a gente vai lá a Luiz Eduardo Magalhães, vamos para a Rádio Cidade, Fábio Souza também está com a gente. Oi, Fábio, bom dia. Bom dia, Karine, um abraço a você, um abraço ao ministro Wellington Dias, um abraço aos amigos ligados em todo o Brasil. Ministro, Luiz Eduardo Magalhães fica aqui no oeste da Bahia, estamos na Rádio Cidade FM, aqui a capital do agronegócio. É um importante polo agrícola e econômico regional. Considerando, ministro, os avanços aí apresentados, como a saída do Brasil do mapa da fome, com a saída aí do Brasil do mapa da fome, o crescimento do Bolsa Família e o programa Acredita no Primeiro Passo, quais iniciativas específicas o Ministério está desenvolvendo para que os trabalhadores rurais, os pequenos agricultores e famílias de baixa renda dessa região também sejam incluídos nesses avanços? Existe aí uma previsão de ações dirigidas ao fortalecimento do empreendedorismo rural, geração de empregos formais e também ampliação do CadÚnico em municípios como Luiz Eduardo Magalhães? Fica aqui o nosso abraço do oeste da Bahia, da Rádio Cidade FM, para o senhor e todos os ouvintes aí, todo mundo ligado em todo o Brasil, ministro. Meu querido Fábio Souza, meu abraço também para você e um abraço aqui com certeza da equipe da EBC, olha, a todo o time aí da Rádio Cidade, o povo aí de Luiz Eduardo Magalhães e da Bahia. A Bahia foi um dos estados que muito contribuiu para esse feito, né? Aliás, o Nordeste,
né? O presidente do Consórcio Nordeste é o governador do meu estado, o Rafael Fonteles, e o Jerônimo, governador da Bahia, lançou o Bahia Sem Fome. E a partir daí passamos a trabalhar com os municípios, inclusive de Luiz Eduardo Magalhães. Aliás, sempre que eu ia para o Piauí de carro, passava exatamente nessa região ali, pela BR-020. Olha só, trabalhamos sim. Veja que a gente viveu uma situação em 2023, 2024, principalmente em 2024, com a crise de alguns produtos como o arroz. Fizemos um acordo com o setor de pequenos, médios e grandes, com o agronegócio. Eu mesmo fui a uma agenda na região aí, chama Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, para garantir aumento na produção, por exemplo, do arroz. E essa região ampliou. O Tocantins, a Bahia, o Piauí, o Maranhão e o Pará ampliaram a produção de arroz. Nós estamos agora com a inflação baixa, porque boa safra, boa produção de arroz e a inflação do preço de alimentos também baixou. Eu digo que o ponto principal é que agora também nós estamos vivendo uma situação, pelo crescimento da economia, de baixo desemprego. 5,8% é o mais baixo, né, da história nos últimos anos. E aqui, o que a gente está fazendo? Trabalhando com comércio, com os produtores rurais, com as indústrias. E que tal a gente abre o cadastro, qualifica as pessoas para o emprego e para o empreendedorismo. E do outro lado, garantir também no rural. Aí o Fábio tem razão. Nós temos o Agroamigo, o Acredita, né, rural, que passa pelo Agroamigo Pronaf, onde aqui com o ministro Paulo Teixeira, com o ministro Fernando Haddad, é dado um subsídio, por exemplo, um financiamento de uma família que era até R$6 mil, agora vai até R$35 mil. E esse financiamento, ele garante a condição de uma taxa de juros de 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. De pai para filho. De avô para neto. Avô para neto, isso. E quando paga, olha só, aplicou o dinheiro direitinho, pagou em dia, um desconto de 40%. Alguém toma 35 mil, vai pagar 23.200. Então, esse caminho é que está dando um bom resultado para o Brasil. No Acredita Urbano, a gente financia um primeiro passo, né? Tem o seu passo para qualificação, assistência técnica, ali financia até R$21 mil, depois até 80 mil, depois até 1,2 milhão. Então, tem o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, que é para levar pessoas para a classe média. Nós queremos e vamos ser cada vez mais um país desenvolvido, entre as 10 maiores potências do mundo, mas sem fome, sem extrema pobreza, sem pobreza e com a robusta classe média. É esse o plano do presidente Lula. Só para localizar quem está com a gente, o ministro falou aqui do Acredita Seu Passo. O Acredita Seu Passo é um programa de qualificação e você pode ter aí, o ministro já adiantou aqui algumas coisas, mas você pode conferir tudo também no site do Ministério, gov.br/MDS. Não é isso, ministro? Quero aproveitar, ministro, para conversar com o senhor. Queria que o senhor nos adiantasse aqui, nos desse um spoiler, se for possível. Na semana passada, a Petrobras anunciou uma redução de 14% no preço do gás. E aí o Ministério da Justiça está de olho nisso. O Ministério já disse, inclusive, abriu uma investigação porque quer que essa redução de gás chegue ao bolso dos consumidores, né? Que não fique só ali, porque havia uma reclamação de que muitas vezes o preço não chegava. Então o Ministério da Justiça está de olho, a gente noticiou isso. E aí, agora o governo está com um programa Gás para Todos. Não sei se esse é o nome definitivo, ministro, mas está para ser anunciado, que é o antigo Auxílio Gás, Vale Gás. Queria saber como é que está esse programa e quais serão os critérios, se o senhor já puder nos adiantar. Olha, nós estamos revisando realmente o programa junto com o ministro Alexandre Silveira, com a Casa Civil, com o ministro Rui Costa, sob o comando do presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, na seguinte direção. Veja só, primeiro,
garantir proteção para todo o Brasil, em relação ao gás, em relação também, eu já adianto, à energia. E, veja, no caso social, um impacto também especial. Alguém é de uma família que não tem renda, a renda é muito baixa, e ali, para poder se alimentar, precisa do gás, consome energia. Ao pagar um valor muito elevado, isso aqui reduz a sua capacidade para alimento. Ou seja, você transfere R$ 950 do Bolsa Família. A pessoa compra lá o botijão de gás, paga energia, sei lá, R$200 a menos, vai fazer falta para a alimentação. Então, agora, já tem o programa Auxílio Gás. O que é que ele muda? Ele amplia o número de pessoas atendidas. A ideia é de alcançar, hoje atendemos cerca de 8 milhões de famílias e vamos chegar a próximo de 20 milhões de famílias. Inclusive, entregando o botijão. Você vai receber uma espécie de voucher, um cheque gás, vamos chamar assim. Está sendo trabalhado um aplicativo para garantir a condição dessa compra. Do outro lado, a energia. A energia, a gente vai ampliar o benefício para o conjunto da sociedade, a partir, como eu disse, não é de uma eficiência maior, mas também para essas pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único, do BPC, elas passam no cadastro social a ter a energia gratuita. Ela tem ou um desconto muito grande, ou até 80 kWh. Então, essa ampliação aqui vai significar também um incremento e atender mais cerca de 14 milhões de pessoas no Brasil. Bom, mais trabalho também para a nossa equipe, mas é em benefício do povo. E, é claro, isso aqui vai contribuir para duas coisas. De um lado, garante do social mais alimento, mais comida boa na mesa. Do outro lado, garante também mais impacto na economia. O objetivo é integrar o social. Eu trabalho desde o primeiro dia, disse isso ao presidente Lula, o social como parte estratégica do econômico, o social impulsionando a economia. Quando alguém está no Bolsa Família, ele está dependendo dos impostos que o povo paga. Quando ela vai para o emprego, quando ela vai para o pequeno negócio, para a produção agrícola, ela ali fez uma inclusão econômica. Ela passa a ganhar 3 vezes mais. Saiu do Bolsa Família. É porque passou a ganhar 3 vezes mais o que pagava o Bolsa Família. E isso significa mais consumo e a roda da economia gira, gera mais emprego e mais desenvolvimento. Ministro, tem data? Eu estou na expectativa de uma data aí, né, para o lançamento com o presidente Lula. Então a pessoa não vai receber o dinheiro dessa vez, vai receber o produto, o gás. Nesse caso, o gás. E na energia, o desconto. Maravilha. Vamos seguir, ministro. Vamos a Campinas. Vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo também está com a gente. Oi, Heitor. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro, a todos que nos acompanham. Ministro, desde o ano passado, um assunto muito em pauta é o dado do Banco Central sobre o uso do benefício do Bolsa Família nas bets, jogos de aposta online. Em abril desse ano, o senhor falou, nesse mesmo espaço aqui no Bom Dia, ministro, que havia uma suspeita de uma fraude de alguns desses sites de aposta utilizando os CPFs, os nomes desses beneficiários. Isso seria, inclusive, uma investigação da Polícia Federal. Essa investigação avançou, ministro, nos últimos meses? Olha, saudar aqui Heitor Fredo e a todos aí da Rádio Bandeirantes de Campinas, São Paulo. Toda essa região, eu vou estar visitando muito em breve aí, Fred. A Campinas, nós estamos fazendo parceria com as universidades, com o setor econômico. Eu estive aí agora fazendo parceria com o JBS e Atento, que é uma empresa de tecnologia que inclusive atende a migrantes. E vejam, primeiro uma notícia bem nova, bem recente. Finalmente, a gente tinha adotado medidas para não permitir que com o cartão do Bolsa Família se fizesse apostas. E, aliás, outros cartões também. Isso
precisava de uma homologação com o Supremo. Então, a notícia boa é que isso está tudo legalizado, então não haverá mais questionamento, não é, ali sobre a coordenação do ministro Gilmar Mendes, do STF, o ministro Fux, né, a gente conseguiu dar este passo. A outra é em relação ao uso do CPF de pessoas que são do conjunto de pessoas em vulnerabilidade social, que estão no Cadastro Único, que estão no Bolsa Família ou que estão no BPC e que estariam usando esse CPF para lavagem de dinheiro. Já tem uma primeira investigação, já com pessoas detidas, não é? Ainda não foi divulgado por estratégia e segredo de justiça, por estratégia da investigação, mas a resposta é sim, ela avançou e sim, nós vamos combater, além da fraude, também a proteção das pessoas, porque muitas vezes a pessoa está envolvida em coisa ruim sem nem saber. Não é? Então, isso nós estamos trabalhando em parceria com o Ministério da Justiça, Polícia Federal, junto com o Judiciário, e sim, eu digo que muito em breve o Brasil vai ter aí informações sobre o resultado. De Campinas, também quero dar boas-vindas aí à Rádio Executiva de Goiânia. Maristela Araújo também está estreando aqui com a gente no Bom Dia Ministro. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, Karina. Bom dia para você, bom dia ao ministro, a todos que nos acompanham. A minha pergunta para o ministro, há poucos dias, ministro, a gente teve aí uma informação do IBGE falando sobre a chefia dos lares brasileiros pelas mulheres. Mais de 50% das mulheres hoje chefiando, né, os lares brasileiros. Então, a minha pergunta é sobre o Acredita e o primeiro passo. Essas mulheres, na maioria das vezes, elas estão aí na informalidade. A maioria hoje, aliás, nem só as mulheres, né? Muitas pessoas hoje no mercado de trabalho estão na informalidade. Como é que esse programa pode alcançar essas mulheres? Como é que ela pode alcançar essas pessoas que estão na informalidade? Como é que pode trazer essas pessoas para a formalidade, conseguir levar crédito para essas pessoas, sendo que são pessoas que não têm ali uma comprovação de renda, não tem, é um mercado informal. Como é que pode ser feito esse ajuste? Como é que pode ser feito essa formalização dessas pessoas que estão aí no mercado informal de trabalho, ministro? Querida Maristela Araújo, minha prima, que eu sou Araújo também, viu, Maristela? Então, meu abraço aí para você, para a Rádio Executiva, todo o time, todo o povo aí de Goiânia, do Goiás, onde temos aí grande trabalho. Olha, muito importante aqui a sua pergunta. O Acredita, quando a gente o lançou, nós fizemos uma pesquisa junto com o Sebrae. E ali, no Cadastro Único, nós encontramos 19 milhões de empreendedores e informais. 19 milhões de empreendedores informais. E vejam só, hoje nós já estamos com 5,2 milhões de empreendedores formais, não é? Então, está avançando. Pequenos negócios. E é bom porque os pequenos negócios são responsáveis por 70% dos novos empregos. Viu, Karine? Veja só que coisa boa. Por isso que eu digo, da integração do social com o econômico. Total. Aí, para você compreender, Maristela, o foco, primeiro, são as mulheres. 67,8% dos pequenos negócios do Acredita são mulheres. Olha. Mulheres. E eu lhe adianto mais um dado importante. O presidente Lula criou no nosso ministério, além dessa área da inclusão socioeconômica, onde está essa tarefa de coordenar com outros ministérios para o emprego, para o empreendedorismo, também a política de cuidados e família. Boa parte das pessoas que não trabalham são pessoas que cuidam de outras pessoas. É uma mulher que cuida de criança, não tem com quem deixar. Cuida de um idoso, cuida de uma pessoa com deficiência, cuida de alguém que tem um problema de saúde mental, cuida de alguém que tem um problema de dependência química, de alguma droga. Ou seja, e agora? O Acredita chega e garante uma condição
primeiro, tem emprego, como essa empresa Atento, a AIC, que é uma outra empresa também de tecnologia, call center. É possível instalar na casa da pessoa os equipamentos e ela trabalhar de casa, olha só. Aquele atendimento que, alô, como é que está aí? Eu quero uma informação do meu cartão de crédito. Eu quero... Ali, a pessoa que atende muitas vezes do nosso povo, do Bolsa Família, atendendo em casa. E atividades de negócio. É alguém que ganha dinheiro fazendo comida em casa, costurando roupas em casa, trabalha produzindo doces e salgados em casa, monta um salão de beleza em casa, monta uma oficina mecânica em casa. Ou seja, aqui é um caminho, não é, que tem dado grande resultado. Repito, de 9 milhões de pequenos negócios no Brasil, com toda essa rede de programas que a gente chamou de Acredita, ela tem já 5 milhões e 200 mil pequenos negócios com o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. Então, o povo quer trabalhar, mas é preciso olhar a situação dele, como esse caso que a Maristela nos trouxe. Então, no caso a caso. Ministro, vamos a Petrolina, vamos lá para a Rádio Grande Rio AM, o Maico Galvão está com a gente. Oi, Maico. Olá, gente, bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ministro, fazendo um apanhado geral, já que o senhor já comentou sobre demais muitos assuntos e os colegas aqui da imprensa também já debateram. Fazendo um apanhado geral, essa combinação de ações entre o Bolsa Família reformulado, o Acredita, a educação, emprego formal, unindo tudo, parece que tudo isso tem sido eficaz. Como o Ministério avalia a sustentabilidade desses programas a médio e a longo prazos e se há planos para aperfeiçoamentos contínuos, considerando também que crises econômicas e políticas, como a que a gente vive hoje, ela pode como é que pode garantir esses avanços conquistados para o Brasil não voltar ao mapa da fome? Meu querido Maicon Galvão, Rádio Rio Grande, Rádio Grande Rio AM de Petrolina, meu abraço aí a todo o povo do Vale do São Francisco, né? Petrolina, Juazeiro, toda essa região. E a Cauã, no Piauí, que é bem pertinho também dessa região. Olha só, Maico, sim, nós estamos trabalhando o aperfeiçoamento. Olha só, de um lado, transferência de renda, complemento em alimentação e na própria... Quando você transfere a renda, como a do Bolsa Família ou a do BPC, para a conta de uma pessoa que está em vulnerabilidade, esse dinheiro já é um fator econômico. Ele circula ali na economia onde moram os mais pobres. Ele circula na feira, no mercadinho, ali no açougue, na farmácia. E quando você volta algum tempo depois, você foi ali, cadastrou, sei lá, 500 famílias naquela comunidade. Você volta tempo depois, ali já tem um mercadinho, ali já tem uma farmácia, ali já tem... Enfim, por quê? Porque tem dinheiro circulando. Do outro lado, na alimentação, a gente garante apoio a quem produz, compra esse alimento, no programa Compra Direto de Alimento, o PAA, por exemplo, compra dos pequenos agricultores, quem faz a diversidade do alimento é o PAA Leite e vários programas. Ao comprar, a gente paga um preço justo, o preço do consumidor a gente paga para aquele produtor e impulsiona para sair da pobreza. Ou seja, a própria política já é parte de um programa para a superação da pobreza. Mas, além disso, a gente olha o projeto. Aí, no caso de Petrolina, essa região, Banco do Nordeste, Acredita, Agroamigo, o Cred Amigo, um conjunto de programas, aí a região da fruta, a região do caprino, do ovino, do leite, enfim, e garantimos o financiamento
para que essas pessoas possam crescer. Veja o resultado. Ao mesmo tempo, saímos do mapa da fome, não é, de um patamar de 33 milhões. Foram 29 milhões de pessoas que saíram da fome, para a gente ter uma noção. 29 milhões de pessoas que não tinham tomado café, não tinham certeza do almoço nem da janta, e agora tem. É isso que se trata. E veja o outro lado também. As pessoas também estão saindo da miséria, da extrema pobreza, estava em 9% e agora já na casa de 4%. Reduzindo a pobreza, estava em 36,7% e agora chegando já no patamar 20%, 21%. Então, esse passo, ele é integrador, ele dá resultado. Então, Michael, a resposta é sim, vamos aperfeiçoar. Olha o que eu disse aqui. O Brasil tem hoje um modelo em que entrou uma vez no social, só sai para cima. Ele só sai, não é, da classe, do limite abaixo da pobreza, da classe E para a classe D, para a classe C. Ou seja, se perder o emprego, volta para a proteção, que é o Bolsa Família. É o mínimo, né? E como o Bolsa Família paga um valor médio de R$230 per capita, acima de $40, então, para o padrão do mundo, isso ajuda a proteger da miséria e da extrema pobreza. Ministro, a palavra da moda agora é tarifaço, né? Todo mundo só fala de tarifaço para lá e para cá. E eu quero saber o seguinte, com isso, os produtores, especialmente frutas, peixe, produtores de perecíveis, estão bastante preocupados, com toda razão, em ter perdas, né? Muitas remessas que seriam feitas aos Estados Unidos estão paradas nos portos. O ministro esteve aqui com a gente comentando essa história de você, às vezes, se você armazena, fica mais caro do que se você distribuir, fizer alguma coisa. Quero saber se o governo está pensando em alguma coisa nessas situações em que pode haver perda, em ajudar os produtores a remanejar esse excesso de produção. Então, excesso do tarifaço no social. O meu maior medo, eu confesso, era o impacto na moeda, no câmbio. Sim. E quando o dólar se valoriza, quando o real se desvaloriza, ali tem um impacto, porque uma parte da alimentação, ela ou é comprada de outros países, ou tem como referência o preço de outros países. É o caso do café, é por isso que subiu, porque subiu lá fora, é o caso do trigo, enfim. Então, qual é a notícia boa? O dólar está caindo, está se desvalorizando. Essa doideira do presidente dos Estados Unidos, na minha visão, ela está tendo impacto de aumento de inflação nos Estados Unidos, aumento de preço lá, porque aquele produto que o povo americano comprava pagando 100 de tarifa, agora é 150. Tá certo? Ele pagava 100, aliás, o Brasil cobra aqui 2% da maior parte dos produtos como tarifa de exportação. Ele vai e chega, acrescenta mais 50%. Então, é o povo americano que paga 50% a mais nessa tarifa, não é o brasileiro. É lá na compra lá. Então, veja só que coisa doida. Então, o Brasil está tomando providências. De um lado, a negociação, o ministro Geraldo Alckmin, colocado pelo presidente da linha de frente, com o ministro Haddad, a diplomacia brasileira. Sim. O Brasil sempre foi um país, ainda mais com o presidente Lula, de paz, do diálogo, e é isso que a gente quer prosseguir. Mas, é claro, defendendo a soberania, defendendo aqui a pátria, defendendo o interesse do povo brasileiro. E, é claro, temos que condenar os traidores da pátria, sim. Não é razoável que pessoas coloque interesse de um indivíduo, daquele, sei lá, para poder livrar meu pai de uma condenação, agora eu quero que arrebentem com o Brasil. Não é razoável. Eu sinto muito, mas tenho que dizer isso. Então, vejam o que eu vou dizer agora. Do ponto de vista das medidas, ainda ontem participei de uma agenda, porque isso mexe com o social, frutas,
alimentos perecíveis, peixes, por exemplo, o açaí, não é? Ou seja, aquilo que a gente exporta, nós estamos criando agora uma proteção. Nós vamos comprar. O nosso Ministério, com o MDA, com a Conab, com o MAPA, nós vamos comprar o alimento que ia para a exportação e não conseguiu sair para a exportação. E vamos utilizar na rede, por exemplo, de alimentação escolar. O nosso Ministério tem 34 mil unidades de acolhimento, onde cuida de crianças, onde cuida abandonadas, de idosos, de pessoas com deficiência, ASAPAI, enfim. E ali a gente vai trabalhar a nossa rede. Já fizemos isso, sem muito alarde, no primeiro tarifaço. Não é? Por exemplo, então, com isso, proteger. A ordem do presidente, proteger nossos produtores, especialmente os pequenos, especialmente essa área de alimento. Agora, no Conselhão, o setor de frutas apresentou um pedido ao presidente, o setor de pescados, e o presidente vai atender, e ontem já as primeiras medidas sendo editadas, e assim, vamos seguir adiante, buscar outros mercados também. Não é? O meu estado já está buscando outros mercados para o mel do Piauí. E, com certeza, são produtos que temos, sim, toda, vamos dizer, demanda por outros países. Ótimo, ministro. Eu mencionei aqui que a gente conversou com o ministro sobre esse assunto, foi o ministro Márcio França, ministro aí do empreendedorismo, empresas de pequeno porte, microempresa, que esteve aqui com a gente alguns dias atrás. Ministro, vamos seguir, vamos fechar o nosso giro de rádios lá com a Rádio Liberal de Belém. Rodolfo Souza, bom dia para você. Bom dia, ministro. Bom dia, colegas. Para você que está nos acompanhando. Ministro, eu queria saber, COP30 ela está chegando aqui em Belém, né? É o maior evento que a gente vai ter no país agora em 2025. Eu queria saber se o MDS, se o seu ministério tem algum plano para apresentar políticas, né, que possam integrar o Ministério do Desenvolvimento Social com essas políticas públicas aqui, com as comunidades vulneráveis aqui do estado, com a população do interior do Pará, com a população aqui também mais vulnerável da região metropolitana da nossa capital, para que o mundo conheça, né, a realidade da população amazônica, das ações que o seu ministério está desenvolvendo para essa COP30. Muito obrigado, bom dia. Primeiro, meu abraço aí a você, a Rádio Liberal, a todo o povo aí de Belém, do estado do Pará. Bem recentemente tivemos aí na região de Santarém e também em Belém. E aí temos um trabalho muito integrado com o governador Helder Barbalho, aí também com o prefeito de Belém, nesse desafio. Primeiro, por mais campanha que tem no Brasil, é interessante. Vai ter Olimpíada? Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Quando acontece a melhor Olimpíada do mundo no Brasil. Vai ter Copa do Mundo? Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Aí quando conclui a melhor Copa do Mundo. Então nós vamos ter a COP30 e vai ser uma das melhores do mundo. Melhores do mundo porque está certo o presidente Lula. Muita gente que fica falando nessa questão ambiental, e é muito fácil dentro de um gabinete, no ar-condicionado, numa boa, e o presidente, não, vou levar vocês para o coração da Amazônia, lá para Belém do Pará, para ver que ali tem floresta, ver que também tem seres humanos. Então, qual é a equação? Como é que nós vamos combinar, garantir proteção das florestas, mas também garantir qualidade de vida, condições de crescimento para o nosso povo, do Brasil e de outras florestas tropicais dos outros países da Amazônia. Sim, nós vamos estar apresentando projetos que integram. A nossa meta é que os líderes possam, inclusive, na declaração da COP30, garantir a integração do social com o ambiental e o econômico. Por quê? Quando tem efeitos climáticos, como acontecia na Amazônia, eu acompanhei de perto, secas e enchentes, tem a mudança climática, Karina, ela alterou principalmente a cordilheira, o ciclo da Cordilheira dos Andes. A Amazônia chove muito, ali, aquele período, e isso segura os rios com a calha cheia. Lá no período que não chove, vem o degelo das cordilheiras e ali
mantém os rios com um volume de água padrão. Ocorre que agora coincide de degelo mais cedo. E esse degelo mais cedo coincide com um período de muita chuva. Aí leva enchente, água demais. Lá na frente, quando não está chovendo, ou está chovendo menos, era a hora do degelo, já não tem mais gelo para derreter. Entende? Então, numa linguagem bem simples, eu ouvi dos cientistas que isso é um fenômeno. Nós estamos trabalhando para a convivência com a mudança climática, esse sistema de água que estamos implantando, feito pelos nativos, trabalhado com nativos, extraordinário. Já são 7 mil sistemas de água. No arquipélago de Marajó, começamos por lá, agora essa região de Santarém, o Tapajós, Solimões, enfim. E olha só o que eu vou dizer. Trabalhar a recuperação de áreas incendiadas, áreas desmatadas, pequenas propriedades, médias e grandes, com ali plantas, não sendo uma unidade de conservação, plantas que geram produção. São plantas que produzem frutas, né? É o caso do açaí, cupuaçu, bacuri, enfim. E tem mercado. Plantas que geram matéria-prima para os cosméticos, para fármaco, plantas como o guaraná, o cacau, que faz o chocolate, o guaraná, que nós temos uma parceria, inclusive, com a Coca-Cola, com vários parceiros nessa área. O que a gente faz? Cadastra os nativos, paga a gente chama de compensação ambiental, a gente paga por serviço ambiental. Você vai ganhar aqui, um salário mínimo, mais uma produtividade. Se você produzir tantas mudas dessa planta, você ganha tanto. Se produzir o dobro, ganha o dobro. E isso tem dado resultado. E o mais importante, quando essa floresta nasce, é uma floresta que gera riqueza, gera renda, e os nativos participam da renda. E ali o setor privado trabalha organizadamente ou cooperativas para captação, não é, de crédito carbono. Ou seja, e dali também a participação para os pequenos. Temos as primeiras experiências no Pará, no Amazonas, no Amapá, e queremos ir para toda a Amazônia, e é um modelo que o MDS, junto com o MDA, o Ministério do Meio Ambiente, inclusive usando da Bolsa Verde, junto com o Bolsa Família, junto com o Fomento Rural, com vários programas. Então, eu estou bastante animado que nós vamos avançar. O Brasil não só reduzindo desmatamento, o Brasil plantando mais floresta do que estamos perdendo. Se Deus quiser, bons resultados. Tô de olho no relógio, ministro. É bom de prosa, né, ministro? E aí é o seguinte, ministro, eu quero deixá-lo à vontade para fazer suas considerações finais, mas quero que o senhor nos fale, já dentro das suas considerações também, sobre o emprego para pessoas 50 a mais. Opa! Começo por aqui. Então, nós temos um aumento na média da expectativa de vida do Brasil. Já estamos nos aproximando de 80 anos em média. Ora, eu sou de uma geração que ouvia muito, e hoje se eu disser isso eu apanho, né? Uma mulher de 40 anos já se dizia, essa mulher tá velha. Era uma senhorinha, né? Se disser para uma mulher de 40 anos que ela tá velha, apanha mesmo, a de 50, de 60. Eu tô com 63 anos, para citar um exemplo pessoal, trabalho 16, 18 horas por dia, me sinto aqui numa energia muito grande. Olha o presidente do Brasil, cheio de energia. Então, eu cito isso para dizer que mudou, o mundo mudou, o Brasil mudou. Então, agora eu quero que nos editais de concurso, que nos editais de emprego, nas seleções, nas entrevistas, se garanta a condição de emprego para principalmente os mais de 50 anos, e tem muita gente precisando de oportunidade, cheio de experiência e de energia. E
Estive agora na empresa Atento, em São Paulo, mas também em parceria com o JBS, em parceria com várias outras, o Carrefour, várias empresas, e isso está dando resultado. Estimular no Brasil inteiro sobre isso. Então, meu abraço aqui, Karine, olha, eu sei o papel que tem aqui essa emissora, esse programa, por isso que coloco sempre com prioridade na agenda. O Brasil é um país extraordinário. A gente olha para o mundo, não é uma situação dramática, uma coisa desumana, é guerra, é tarifaço. E aqui no Brasil, combatendo a fome, superando a pobreza, garantindo crescimento econômico, aumento real do salário mínimo, aumento da renda, a economia crescendo, não é? Melhorando a educação, melhorando a saúde. O Brasil subiu 5 níveis no ranking mundial do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, melhorou a educação, melhorou a renda, melhorou a expectativa de vida. Então, é esse Brasil, não é, que nós vamos trabalhar com soberania, com democracia, com inclusão, não é, com todas as pessoas. Então, que Deus nos abençoe. Obrigado pela participação e até muito em breve. Até breve, nosso sócio número 1 do Bom Dia Ministro, com certeza, ministro Wellington Dias, venha sempre que puder conversar com a gente, sempre assuntos muito importantes para quem nos ouve